Excelente noite, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da Mentoria Prosperidade com Propósito. Você que vai assistir gravado, você que está na estrada, você que vai reassistir depois aí, você que faz parte aqui da mentoria. A gente está subindo os degraus aqui da mentoria, né? A gente já subiu da mentalidade, do ambiente, da administração financeira, o do sair das dívidas, que foi muito interessante, teve muito conhecimento ali de que muitas pessoas não sabiam como fazer. E hoje a gente vai subir mais um degrau. Né? Entre esses degraus ali tiveram também outros assuntos, outros temas que eu trouxe que para crescimento da gente em todas as áreas da vida. E hoje a gente vai falar sobre fazer dinheiro. Fazer dinheiro. Porque muita gente quer aprender a fazer dinheiro, mas não quer ficar lá, mudar a mentalidade, né, financeira, não quer mudar os ambientes. Né? Hoje eu tive uma reunião com o Viana, ele falou disso, de um pouco de ambiente também. Não quer fazer administração financeira, administrar, saber como que está ali os números, os dados. Não, às vezes aprendeu aqui como que sai da dívida, mas eu tenho medo, e a gente vai falar um pouco disso, dos medos aqui hoje, que o medo é desculpa que você está dando para não fazer alguma coisa que você precisa de fazer. E hoje a gente vai falar do fazer dinheiro. Tá aqui o bonequinho, já está igual o super-homem ali em cima do fazer dinheiro. Lembrando que sempre dou esse recado, pessoal que está assistindo gravado, tem muita gente assistindo gravado, eles me falam aqui que não estão podendo assistir ao vivo pelos compromissos. Essa aqui é a 8ª aula já da mentoria. No início a sala estava cheia, tem uma foto aqui, a sala cheia. Mas isso aqui é estatística, é estratégia. Estatisticamente, as pessoas começam as coisas e elas começam a se sabotar, elas começam a contar um monte de historinhas para ela. Vício, e é o vício que ajuda você a se sabotar. Você começa a contar história, começa a contar mentira, é o vício da desculpa, para não conseguir, para não fazer mais. E aí, na metade, foi semana passada, que são 12 aulas, essa mentoria, 50% fica na metade, não acompanha mais. Só que quem chega lá no final são 5%. 5%. Por isso que não é todo mundo que tem resultado. Porque se fosse todo mundo até o final, todo mundo colocasse em prática aquilo que aprendeu, todo mundo teria o mesmo resultado. O que diferencia quem tem resultado de quem não tem, a gente vai falar disso aqui um pouco hoje também, na questão do fazer dinheiro, é você fazer o que tem que ser feito. É você começar e terminar, porque a gente às vezes é muito bom de iniciativa e péssimo de acabativa. Aí, claro que tem a questão dos perfis comportamentais. O meu perfil é um perfil que é péssimo de acabativo. Eu tive que aprender muito a fazer dicotomia ali para me terminar as coisas que eu começava, porque eu começava um monte de coisa e não terminava. O desenvolvimento é isso. E aí, para você ter resultado, você tem que ficar até no final. Se você não assistiu às outras aulas, assista gravado. Tem as apostilas, a apostila aí. Você tem a apostila, faça os exercícios. Tiver dúvida, manda para mim aqui. Seja os 5%. Sempre dou aqui, a última mentoria que eu fiz foi de hipnoterapia. Nessa mentoria, começamos lá com 20 pessoas, acabou só eu, gente. Só eu, você tem noção? De 20 pessoas, o único. Aí o professor, claro que ficou gravado a aula, ele foi lá e falou, não estou falando para me gabar nem para validação, não. É só para mostrar porque quem quer ter resultado tem que ser. Eu também já comecei um monte de coisa e parei. E aí eu ficava olhando as pessoas tendo resultados, falando, o que a pessoa tem diferente? Ela tem diferente que ela faz sem vontade de ter, ela só não faz o que ela gosta, ela faz o que precisa ser feito. Cheguei lá no final, tanto que depois o Rafael falou assim, depois, Patrick, eles vão falar, por que o Patrick tem resultado? Por que o Patrick tem cliente? Por que o Patrick tem isso? Porque tá aqui, ó, no final, ficou até o final de 20, só um. Eu assisti todas as aulas e assisto gravada, 3 vezes cada aula. Então, quem tem a gravação aí, não deixe de assistir gravado, porque vai fazer total diferença. Então, hoje a gente vai falar a gente falou da ambiência, frequência, como sair das dívidas, 10 mandamentos da prosperidade judaica, que eu acho, a da mentalidade financeira, eu acho que é a melhor. Eu achava que era melhor. Aí, depois, quando eu comecei, que eu fui para a ambiência que muda a frequência, falei, é a melhor reunião.
Depois dos 10 mandamentos da prosperidade judaica, eu falei assim, essa reunião é a melhor. E vocês que entraram agora aí, eu estava falando com a Viviane e o Maxwell, acho que eu tinha entrado também, que eu acho que essa aula aqui é a melhor de toda a mentoria. É a melhor, porque eu já fiz essa mentoria antes, essa mentoria chamava Projeto Sucesso Financeiro, depois eu mudei de nome, Prosperidade Propósito, e eu fui atualizando as coisas ali, os aprendizados também, as outras mentorias que eu fiz, os outros aprendizados que eu tenho. E aí, quando eu fui mudando as coisas aqui, eu falei assim, caramba, essa aí é uma aula que eu queria estar assistindo, que eu ia mudar, porque eu ia colocar em prática, eu ia refletir em tudo que está ensinando ali na aula. Então, a gente vai falar hoje de fazer dinheiro, e depois tem a próxima, que é coração ver cérebro, onde investir, seja um PhD e curso de despesa, a gente está na 8ª aula hoje. Vou dar só alguns recadinhos aqui, para vocês que estão aqui. Patrick, mas você sempre fala isso aí, é claro, é para fixar na sua cabeça, fixar na sua memória. O celular, coloque no silencioso, para não atrapalhar. Se precisar atender, pode atender, mas agora eu gostaria que você focasse, se estivesse aqui, eu quero você aqui comigo até a gente encerrar. É bem rapidinho, tá? É bem rapidinho, não demora. Se tiver dúvida em algum assunto, algum tema, pode levantar a mão aqui, por isso que eu gosto que todo mundo fique com a câmera aberta. Tem o botãozinho de levantar a mão ali, mas fique com a câmera aberta para eu enxergar você me enxergar, para a gente ter essa troca aqui também. Por isso que eu coloco a câmera ali. E aí vamos combinar um negócio aqui. Quando eu falar assim, ó, que tá acabando, vocês vão falar assim, vamos treinar aqui, ó, vocês têm que entrar aqui, ó, frequência, vamos aumentar a frequência, tem que fazer carinha de triste, tá? Nossa, e realmente vocês vão falar, eu tenho certeza que no final, na hora que eu falar que tá acabando, vocês vão falar, entendo que todo mundo cansado, a gente trabalhou o dia inteiro, teve que fazer um monte de coisa o dia todo, né? Começou o mês de agosto agora, começando tudo aí. Mas vamos lá. Então, se eu falar assim, ó, pessoal, tá acabando. Aí, ficou legal isso aí. Depois eu vou fazer um corte para colocar lá na internet. E também, quando eu falar de algum resultado, alguma coisa boa, que você vê, Patrick, eu achei interessante isso aí. Vocês vão bater palma. Porque quem aplaude, atrai. Quando a gente aplaude algum resultado de alguém, você atrai. Gente, vocês não têm noção. Quem já me conhece, a Helenice está aqui, já participou de todas as mentorias minhas, vocês não têm noção tanto que eu vibro com o resultado das pessoas. Pode ser, tem analista comportamental que está fazendo, que é do mesmo curso que eu, lá fazendo reunião comigo, e eu venho aqui e ensino tudo que eu sei e o que eu não sei, ajuda a pessoa a crescer para ter resultado. Eu vibro ali, eu vou lá no Instagram, comento, parabéns, eu falei que você podia. Então, porque é um dos valores que eu tenho. Um dos valores que eu tenho é esse. A gente tem uns valores que ninguém tira. Um deles eu sou focado em resultado, né, são em princípios e na verdade. Pode falar, Helenice? Boa noite, desculpa o atraso. Realmente, o Patrick, ele pega a gente pela mão mesmo, a gente está engatinhando, ele pega pela mão, coloca de pé, até você caminhar. Ele fica ali, vai usando todas as ferramentas, ele é uma pessoa, assim, que preocupa mesmo, ele quer ver resultado, ele não é aquela pessoa que vende produto e deixa rolar, não. Ele realmente fica ali até você estar caminhando, tiver com dúvida, ele explica, ele volta, ele tem muita paciência. Ele é um profissional muito sério. Vocês vão ver o resultado logo, logo. Gratidão. Tamo junto. Deixa eu passar aqui. Então, a gente já vou entrar aqui no fazer dinheiro, para vocês entenderem. Patrick, hoje a gente vai falar de fazer dinheiro. Como é que eu multiplico o meu dinheiro? Gente, tem muitas coisas que a gente precisa de fazer antes de fazer o dinheiro. Vou iniciar falando o que atrapalha a gente de fazer dinheiro. O que impede a gente de fazer dinheiro. O que me impediu muito tempo também de fazer o dinheiro. E aí vocês podem refletir. Orgulho, gente. Orgulho. Eu vou falar com vocês aqui, olha. Olha a mentira que seu cérebro conta para você. Você estudou, você formou, e aí você vai falar assim, eu estudei a vida inteira para fazer isso.
Eu trabalhei a vida toda, eu não posso fazer isso, o que meus amigos vão falar de mim? Então, um dos motivos que impede a gente de fazer dinheiro é o orgulho. Eu sempre conto a minha história. Eu era executivo lá no Grupo Gerdau, eu fui demitido na pandemia, era todo desorganizado financeiramente, muito desorganizado financeiramente, fiquei com 150 mil reais de dívidas. No primeiro momento, a minha esposa ia atender lá em Belo Horizonte, lá, que ela trabalhava com estética, eu ficava panfletando na rua. Era o que tá, pessoal, vou pedir só para vocês fechar o microfone, tá, para não atrapalhar as pessoas aqui. Então, era algo que eu mesmo podia, eu tive que quebrar o meu orgulho. Vocês acham que eu queria sair do grupo, saía lá, eu tinha um motorista que me buscava aqui na porta de casa para ir trabalhar, nem no ônibus eu não ia. Aí, por um período, eu estava panfletando na rua, panfletando nas casas, vendendo produto na internet. Foi aquilo ali que me deu condição, inclusive, de fazer as mentorias que eu fiz, porque eu peguei a primeira mentoria que eu fiz, eu comprei o cartão de crédito da minha sogra, eu tinha que pagar. Como que eu ia pagar? Eu tinha que fazer o dinheiro para pagar. Uma das formas que eu achei foi essa. Então, é algo que atrapalha a gente de fazer dinheiro. Impede, orgulho. Por quê? E já aconteceu, tá, gente? O meu pai mesmo, uma vez eu falei que o meu sobrinho ia vender paçoca, e eu ensinei, ele estava vendendo, que aí meu pai uma vez veio brigar comigo, falou assim, não, ele não precisa disso, não. Não é questão de precisar, é questão de quebrar o orgulho, porque na hora que precisar, eu vou lá e vou fazer o que tem que ser feito. Uma outra coisa que atrapalha muito de fazer dinheiro é a falta de produtividade. A pessoa não tem iniciativa para resolver o problema, fica esperando as pessoas resolverem para ela, e aí joga a culpa do erro, das falhas, no outro. Não tem interesse de aprender algo novo. Todo dia eu aprendo algo novo. Todo dia. Vai sair até da Priscila Minarella aí, o vídeo que a Social Media está editando, ela falando, Patrick, você só não faz chover. Ela até participou aqui, foi uma gravação que a gente fez aqui na mentoria. Mas não é, gente, não é, e nem é para validar, não é isso. É por quê? Porque se eu vejo um negócio que eu não sei, eu vou aprender, eu quero praticar, e eu já ensino. Tudo que você sabe 1% mais do que alguém, o pessoal fala 10%, eu falo 1%. Você já consegue ensinar para aquela pessoa. O problema é que você está ensinando de graça. Você tem que cobrar. As pessoas vão lá, ô Maxwell, me ensina isso aí. Ô Helenice, me ensina aquilo lá. Ô Viviana, vou dar uma passadinha, você me ensina aquele negócio que você sabe. Aí, uma coisa, a gente tem que saber separar. É o quê? É o nosso profissional, o nosso CNPJ, que é isso aí, você ensinando. E a outra coisa é o seu CPF. Algo que vai atrapalhar muito você, essa falta de produtividade, e você ser bonzinho. Então, você tem que monetizar aquilo que você tem. E o terceiro pilar aqui, que impede as pessoas de fazer dinheiro, é preguiça. Né? Já trabalho demais, estou muito cansado, só reclama. A pessoa só reclama de tudo, mas não faz nada para mudar. Vou aproveitar porque não sabe o dia de manhã, depois eu morro. É preguiça mesmo, gente. Eu não sou preguiçoso, não. É preguiça. Tudo que eu posso fazer e eu deixo para amanhã, aí eu saboto, eu fico na zona de conforto, eu tenho uma crença que vai me impedir de fazer aquilo ali, e aí eu não faço dinheiro. Então, esses três aqui são os três pilares que pode refletir aí. Se eu quebrar o orgulho, se eu for mais proativo, se eu não tiver com preguiça, você faz. Tem um cliente meu aqui, da cidade, que o menino está vendendo bolo de pote ali na rua. Ele está fazendo... Quando ele me procurou, primeira vez que a gente fez a reunião, era 50, ele já está vendendo 70. E aí, outro dia, ele vendeu 100. R$1.000 num dia, tá? Um dia, ele vendeu R$1.000 de bolo num dia no sinal, a esposa dele faz, ele vai para o sinal, fica vendendo lá de luva, todo...
Outro dia acabou o bolo dele e foi vender a paçoca do menino lá, que o menino do paçoca estava com vergonha, ele pegou as paçocas do menino e saiu vendendo tudo. Por quê? Ele quebrou essa questão do orgulho. Ele é proativo, tanto que ele pegou do menino lá e não tem preguiça. Então, quando a gente está precisando de fazer... Oi, voltou? Voltou? Tá ok? Não, então ótimo. É que aqui Lafayette hoje teve um problema na internet. Então, esses aqui são os 3 pilares aí que impedem você de estar fazendo dinheiro. E aí, o que eu vou trazer para a gente começar a refletir nesse tema aqui hoje? Você vem querendo ou decidindo? Porque muitas pessoas falam assim, eu quero ter o carro, eu quero ter o dinheiro, eu quero viajar, eu quero ter a vida financeira, liberdade financeira. Então, isso é o que eu mais escuto. Querer, gente, é leve. Decidir é pesado. Querer é dizer, eu quero. Decidir é dizer, eu vou fazer. Eu quero chegar suave demais, né, no seu cérebro aqui nessa noite, sem forçar para você fazer decisão. Mas eu preciso que você comece a trocar, fazer uma reprogramação mental de toda vez que você falar que quer, você vai começar a falar, eu vou fazer. Eu estou disponível para fazer. Vou dar o meu melhor para fazer. Tira o tentar. Eu vou tentar. Eu vou ver se eu consigo. Não fala que você não consegue uma coisa se você não se propôs a fazer 365 dias consecutivos. Porque às vezes você fez uma semana e parou. Não deu certo, não dá certo. 365 dias consecutivos. Não fale nunca, pelo menos comigo vocês não vão falar. Eu não consigo, isso não é para mim. Não fale isso até você se propor a fazer por 365 dias no ano. Aí depois fez 365 dias, aí não conseguiu, eu concordo com você que você não consegue fazer. Porque nada muda com querer, gente. Nada muda com querer. Tem uma frase que está lá na cabeça de todo mundo, inclusive na minha, que eu já desinstalei, que é querer é poder. Mentira. Desinstala. Querer não é poder. Nada vai mudar com querer. É fazer que vai te trazer resultado. E muita gente está nesse querer é poder. Eu quero, eu posso, eu consigo. Eu quero, eu posso, eu mereço. Eu quero... Não. É se eu não estiver disponível. Tem uma frase que todo mundo diz, se Deus quiser. Eu falo, não, Deus já falou o que é para você fazer. Você precisa de ir lá e fazer. Deus já quer. Deus já quis quando ele falou que você ia reinar sobre todas as coisas, deu os mandamentos lá para você seguir. Então, a dica que eu dou para você, gente, hoje, em vez de falar, eu quero fazer isso, eu quero fazer dinheiro, eu quero crescer, eu quero sair da dívida, eu quero mudar minha situação, eu vou fazer até dar certo. O plano B é fazer o plano A dar certo, mas as pessoas ficam fazendo um monte de plano. Não, eu vou fazer esse plano aqui. Se não der certo, eu tenho esse outro aqui. Se não der certo, eu tenho esse aqui. Aí eu paro no meio do caminho. Então, o plano B é fazer o A dar certo. Cria o plano e aí faz ele dar certo. Eu vou apesar do medo, vou apesar da insegurança. Eu vou apesar da minha família, dos meus amigos estarem me criticando. Eu vou apesar de todas... Tá tudo contra mim, tudo dando errado, mas eu vou lá e vou fazer. Eu vou deixar esse recado aqui para você essa noite. Você não está travado por falta de ferramenta. As ferramentas eu tenho aqui para te ajudar. Tem aqui na mentoria, tem as aulas, é só você assistir, colocar em prática que você consegue já mudar a mentalidade financeira. Você está travado porque está levando uma vida de quem quer e uma vida de quem não decide. Porque você está querendo demais e está decidindo pouco. Agosto, o pessoal falava aí, né? Agosto, mês de desgosto. A gente chegou em agosto.
Eu vi um monte de gente assim, agosto vai ser uma bênção, agosto vai derramar, não vai caber o óleo. Eu vi acho que umas 10 pessoas postou assim, agosto vai ser tanta bênção que o óleo não vai caber na panela. Vai nessa que você vai longe, vai nessa. Agosto vai ser diferente se você fazer diferente do que você fez em julho. Porque senão vai mudar. Ó, tem gente que está nessa aí desde dezembro, tá? Do ano passado, que pulou para janeiro, e em janeiro eu começo, fevereiro eu começo, depois do carnaval eu começo, aí depois do Dia dos Pais eu começo, agora já vim as férias, aí depois das férias eu começo e já chegou o agosto. Então, o agosto vai ser uma bênção? Vai, se você fizer ele ser uma bênção. Não fique esperando nada cair do céu, não, porque que vai cair. Se cair, é chuva. Por enquanto vai vir frio, mas se cair aí do céu alguma coisa, vai ser chuva. Querer. Decidir é levantar e fazer. Querer. Pede e espera chegar. Quem decide, levanta, vai lá e faz. Querer. Eu queria tanto. A pessoa fala, né? Eu queria tanto. Gente, tem gente que usa, até amigo do meu pai, tá? Que fala assim, não, queria tanto ter um carro igual esse aí seu aí. Amigo do meu pai, ele já queria ter um carro antes. E vai ficar querendo, porque se ele não fizer algo para ter o carro, né, para ter o avião, um helicóptero, o que ele tem, almeja ali, ele vai ficar só nessa aí. Agora, quem decide, vai lá, é isso, eu vou. O que eu preciso fazer? Eu já tenho minha aposentadoria, eu vou fazer um trabalho ali, eu vou guardar um dinheiro aqui, e aí ele vai lá e faz. O querer é leve, gente. Todo mundo quer. É leve, tudo que é leve. Né? Muitas pessoas às vezes falam assim, Patrick, mas você é muito duro. E aí já tem gente que fala assim, não, Patrick, eu gosto que você é correto, você é justo, você é isso, é aquilo. Mas por quê? Porque não está querendo coisa leve. Já está decidindo, não, eu quero mudar, então eu preciso de alguém que mudou para me dar um chacoalhão aqui. Hoje de manhã, uma reunião que eu fiz, aí a pessoa falou assim, dá um chacoalhão, preciso de um chacoalhão. Senta à mesa, olha só, quem decide, senta à mesa. Quem quer, senta só na mesa, fica esperando. Quem decide, vai lá na cozinha fazer. É uns exemplos que eu estou dando aqui para vocês entenderem que é diferente. Uma palavra é diferente. Por isso que o tentar não entra aqui no meu vocabulário. O sobrar não entra aqui mais. Porque sobrar, seu cérebro vai entender que você já aprendeu o que sobra e aí você vai ter que gastar. Então, é salvar, é poupar. Ao invés de tentar, eu vou dar meu melhor, eu vou lá e vou fazer dar certo. É isso, tanto que eu brinco, a pessoa fala, vou tentar, eu falo, quem tenta é o diabo, a gente faz. A gente vai começar a fazer. Não basta subir o degrau, gente. Você precisa se estabilizar lá. Quantas vezes você vê uma pessoa tá lá no alto e depois a pessoa não consegue estabilizar? Por quê? Porque subir é uma coisa, se manter lá é outra. Não, e sabe o que vai segurar a pessoa lá? Os hábitos, a frequência, o comportamento. E uma coisa que eu falo muito, que a inteligência não é o tanto de diploma que você tem. Tem um monte de gente querendo fazer um monte de curso, um monte de mentoria, um monte de faculdade, já tem e quer fazer mais. Inteligência é capacidade de tomar a decisão certa. E a gente vai falar disso aqui daqui a pouco. Rotina é chão firme na transformação. É hábito. Gente, não sei se vocês chegaram a ver nos meus stories aqui, eu estava postando a minha agenda da semana. Por quê? O Napoleão Hill, ele estudou mais de 250 bilionários. E sabe, uma coisa, todo mundo acha que eles têm coisas diferentes, são extraordinários, tudo deles é o máximo. Esses caras fazem alguma coisa diferente. Sabe o que ele viu de diferente nos bilionários? Eles têm a mesma rotina. Acorda cedo, toma café da manhã, faz a oração, faz lá os mantras, lá o que ele acredita lá, vai lá trabalhar, volta, almoça, tudo, vai na academia, faz a caminhada, faz o exercício, lê o livro. É a mesma rotina todo dia. Eles criaram uma rotina todo dia que leva eles para o lugar que eles foram.
Não tem nada diferente. Agora, quando a gente quer fazer cada hora uma coisa, hoje eu faço isso, amanhã eu faço aquilo, fica tudo desorganizado. As leis de ordem, né, que eu costumo falar, as leis de sistema de ordem, eu tenho que colocar as coisas em ordem. O que eu vou fazer? De manhã, não é todo dia, não. 2 vezes na semana eu vou fazer atividade física. Então, esses dias é para fazer atividade física. É organizar. Os bilionários, estou dando exemplo de bilionário, que a gente está falando de dinheiro aqui, mas os resultados dele, todo mundo acha que... O que esse cara faz? O que esse cara faz? Ele almoça, ele acorda cedo, faz o exercício físico, lê o livro, vai lá e trabalha, coloca lá, lê tal, e os outros hábitos bons. Aí o cara só tem hábito bom. Aí tem os outros hábitos que a gente falou aqui, do ambiente, da mentalidade. Você acha que ele fica num ambiente que o pessoal está conversando, um monte de conversa fiada? Ele fica num ambiente lá de família que o pessoal está lá só querendo beber, fazer festa, fazer gracinha, aparecer? Não fica. Pode até ir lá, entra lá, sai e vai embora. Porque o ambiente vai te moldar. O ambiente vai levar você para cima, ou senão não é nem que vai puxar você, não, tá? Mas vai acabar te paralisando. Você vai ficar onde você está. É algo que nós vamos falar muito aqui hoje. Por quê, gente? Primeiro você decide, depois o caminho aparece. Todo mundo que já ouviu, coloca o pé que Deus coloca o chão. É basicamente isso aqui. E não é diferente. Igual foi com Abraão, é igual com a gente. Sai da sua terra ali, tá um pouco pequeno aqui, mas tá, sai da sua terra e vai para a terra que eu vou te mostrar. Sai da sua terra, da sua parentela, vai para onde que eu vou te mostrar. Primeiro ele decidiu. Abraão podia ter ficado lá. Depois, o caminho aparece. Ele não sabia para onde que ele ia. Ele ficou no deserto aí, rondando. Aí Deus falava, vai para lá, vai para lá. É aqui que eu vou te dar. Essa aqui, sua descendência vai ser como estrela do céu. Sua descendência vai ser como a areia da praia. E ele foi acreditando. Mas primeiro ele teve que decidir. Decisão, cisão, corte. Decidir é cortar. Para mim fazer dinheiro, eu tenho que cortar um monte de coisa. Tenho que cortar onde que eu estou, o ambiente que eu estou. Reflete aqui comigo, gente. Quantas coisas você quer, mas não se moveu nem 1 centímetro ainda para você começar a fazer? Você está esperando aí. Ou senão você até acha que está se enganando. Daqui a pouco eu vou falar um pouco da corrida aqui, do pessoal da corrida de sábado que se enganou lá. Está enganando eles mesmos. A pessoa acha que está enganando todo mundo. Não. Então, quantas coisas a gente quer, que fala que quer mesmo, mas a gente se move muito pouco para fazer. O que você vive dizendo que deseja, mas continua empurrando com a barriga? Faz o dia que der. Gente, eu odeio correr. Todo mundo acha que eu gosto de correr, que eu estou fazendo aí corrida. Eu odeio correr, mas é por isso que eu corro. Eu gosto de jogar futebol. Mas aí eu não tenho que fazer. Quem faz só o que quer é criança. Adulto faz o que tem que ser feito. Várias vezes eu converso com a minha esposa que tem coisa que eu faço que eu não gosto. Mas eu faço do mesmo jeito. Treinando meu cérebro, por quê? Para quê? Porque eu sou um adulto. Criança é que faz o que tem que ser, que faz só o que gosta. Come só o que gosta. Quando eu era criança, eu não gostava de beterraba. Eu não gostava de alface. Eu não comia. Agora, adulto, eu sei que o negócio faz bem. Eu tenho que comer. Adulto, eu sei que o leite faz mal, que o leite não tem nada. Para que eu vou tomar o leite? Adulto, eu sei que refrigerante é um veneno cancerígeno que acaba com os meus ossos. Para que eu vou tomar? A criança que gosta de, não, criança, mas se eu não fizer isso, eu vou ter que mudar. Cada um muda o que quer, o que precisa. Só que, o que eu estou fazendo diferente para cuidar da minha saúde? Porque, às vezes, fala assim, eu falo muito da minha sogra, né? Ela fala, ela é da igreja, ela não gosta que bebe, só que toma 2 litros de refrigerante na hora do almoço. Às vezes, uma garrafa de cerveja ia fazer menos mal para ela do que a garrafa de refrigerante. Que parte da sua vida você está esperando uma garantia para depois você decidir? Vou esperar, eu quero uma garantia aqui, eu quero uma coisa que eu vejo que seja poupável. E não tem. Eu falo muito com o pessoal, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, quando a gente reúne aqui, o desenvolvimento humano, a área financeira não é poupável.
É diferente quando você vai numa loja, que você compra uma blusa, que você compra um tênis, que você vai no restaurante, você compra uma comida, você está poupando, você está vendo ali. O desenvolvimento humano, isso aqui que a gente está fazendo, esse nosso crescimento aqui, ele não é poupável. E aí, como ele não é poupável, é você que tem que tomar a decisão. Porque se você ficar esperando alguma coisa poupável para você tomar a decisão de mudar, você não vai mudar. Imagina, eu vou começar a fazer atividade física, vou esperar alguma coisa poupável que eu poder pegar para eu começar a cuidar da minha saúde, para fazer uma terapia, né, para eu começar a estudar, para eu começar a praticar o que eu aprendi na mentoria. Não vai ter. Então, é para vocês refletirem aqui que parte da vida que vocês esperam, uma garantia, para esperar decidir. Porque acontece, tá, gente? Eu, por muito tempo, eu esperava, não, deixa eu esperar, isso aqui é mais estável para mim, isso aqui eu acho que vai me deixar na estabilidade, eu vou fazer isso aqui. E aí, se não fosse, não, deixa eu procurar uma coisa que me dá mais estabilidade, que eu fico mais tranquilo para fazer. E aí, esse momento não chega e eu não estou decidindo, estou só querendo. Então, essa reflexão aqui para vocês que eu trago. E para se manter lá em cima, a gente tem que saber pontuar bem, tá? Fazer essas 5 perguntas aqui para a gente. Né? O que te puxa de volta quando a empolgação passa? Tem alguma coisa que você inicia o projeto todo empolgado ali e vai ter uma coisa que vai te puxar de volta quando essa empolgação passa. Qual o hábito que você precisa virar inegociável com você? É o que eu falei, hoje eu fiz uma reunião com a Viviane de manhã, estava falando dos valores, né, lá que eu tenho missão, visão e os valores do meu negócio. Eu acabei de falar aqui, quais são os valores? Então tem que ter hábito que é inegociável, tem que ter hábito com você que é inegociável. Ó, eu acordo de manhã com frio, se eu falei que eu vou correr, eu vou correr. Ah, mas tá muito frio, você vai gripar. Não, coloca um monte de blusa aqui e vou correr. Tem que ter hábitos que são inegociáveis. Vou fazer algo diferente, vou começar a estudar, igual eu citei aqui no início da última mentoria que eu fiz de hipnoterapia, de 20 pessoas começaram só eu que terminei o negócio. Era inegociável, nas terças-feiras que tinha a mentoria, eu ia estar lá, independente que se ia ser coisa que eu já sabia, porque tinha coisa lá que eu já sabia, se ia ser ferramenta que eu já tinha aplicado, eu ia estar lá. Olha quantas pessoas que entraram aqui na mentoria, que poderiam estar aqui e não estão aqui participando ao vivo, está assistindo gravado. Acha melhor, né, isso aí. Só que aí você pode ver os hábitos, tá, gente? Um hábito puxa o outro. Sempre. Você nunca vai estar ruim só numa área de sua vida. Sempre vão ter várias áreas ali juntos. Por quê? Tudo vai... Se você procrastina, se você preguiça, se você negocia, né, com a coxinha, com o refrigerante, com a bebida alcoólica demais, se você negocia com ele, você vai negociar nas outras áreas também. Você vai negociar na hora da mentoria, você vai negociar na hora que você tiver que ir numa palestra, você vai negociar na hora que você tiver que montar alguma coisa para o seu negócio e apresentar. E aí você vai ficar só negociando. Então, reflete qual hábito que você precisa virar inegociável para você manter lá em cima. Porque chegar lá em cima é fácil, gente. O negócio é manter. Eu falo que é fácil porque muitas pessoas chegam lá em cima. Hoje está na era do me hoje, né? Do Monjaro para ter resultado rápido. E aí tem um primo meu que teve uma formatura da sobrinha dele, a família toda entrou no Monjaro para aparecer magro nas fotos. Sendo que já sabia que a menina ia formar, podia ter um ano antes começado a fazer atividade física. Olha só, por quê? E aí, quando eu quero resultado rápido na saúde, eu quero ter resultado rápido na finança, eu quero ter resultado rápido nos relacionamentos, eu quero ter resultado rápido nos negócios, eu quero ter resultado rápido em tudo. E não vai ser assim. Essa semana, eu tenho uma cliente minha lá do Sul, e o médico receitou o Monjaro para a filha dela, de 20 e poucos anos, acho que 28. Falei assim, olha,
Eu não sou médico, mas eu não receitaria, eu receitaria atividade física. Porque o meu cardiologista, ele é contra. Bruno Beato, doutor Bruno Beato, procura um cardiologista que não vai te indicar isso aí. Porque ele sabe quantidade de efeito colateral que está dando nas pessoas. Então, claro, que tem gente que tem uma cliente minha, ela estava com gordura no... esqueci lá onde que ela está com gordura, onde que era lá. Não era no fígado, não, era no... agora eu esqueci, mas eu vou lembrar aqui. E aí, ela precisava do resultado rápido para aquela gordura ali. E aí, esse medicamento ia ajudar ela. Ótimo. Agora, a menina de 28 anos pode fazer atividade física, pode melhorar a alimentação, pode beber mais água. Tem tudo que tem droga, tá, para ajudar a gente, em todas as áreas sintéticas, o nosso corpo produz. É porque é mais fácil a gente ir lá e tomar um remedinho, um inibidor de apetite, para eu ter o resultado rápido. Só que atrapalha em todas as áreas. Então, qual hábito que tem que ser inegociável? Né? O que eu preciso parar de negociar comigo mesmo? Qual o preço concreto você aceita pagar para não descer de novo, quando você está lá no alto? Qual que é o preço que eu preciso pagar? Eu falo muito, gente, tem gente que começou comigo lá no Pablo Marçal, que hoje não vende, não cresce, não produz, e que simplesmente está lá e falou assim, eu lembro de você lá na mentoria, eu lembro de você lá não sei o quê, e já teve lá em cima, já foi gente que já foi lá com o Pablo, já viajou, já andou junto, já morou na Alphaville. Por quê? Certamente tem que pagar um preço para ficar lá em cima. Qual o preço que você aceita pagar? Sair da zona de conforto? Parar de se sabotar? Fazer o que tem que ser feito? Aparecer na internet? Aparecer mais? Captar clientes? Eu quero ser... eu lembro que eu fiz uma vez para uma mentoria só para planejadores financeiros, para eu ensinar para eles. Aí eu falava com eles, o que vocês... no início, qual que é o seu sonho? Ser o melhor planejador financeiro e tal. E aí, no final da mentoria, você está captando, você está chamando as pessoas no Instagram, você está julgando nos grupos do WhatsApp o que você está fazendo, você está convidando, você está sendo chato. Quando eu falo sendo chato, sabe por quê, gente? Quando você tem um produto e você não oferece, você está sendo egoísta. Ainda mais quando você sabe que aquilo ali vai ajudar outra pessoa. Aí se a pessoa está achando, o Patrick só fica me vendendo, o Patrick só fica oferecendo, aí problema, pelo menos eu sei que eu estou resolvendo. Amanhã mesmo eu tenho uma reunião com a filha de um amigo meu, que eu, de tanto eu insistir com ele, cara, eu consigo ajudar sua filha, eu consigo ajudar sua filha, eu consigo ajudar sua filha. Aí ele marcou para amanhã levar ela lá no consultório, para a gente conversar lá. Porque eu sei que eu posso ajudar. Às vezes você tem alguma coisa que pode ajudar outra pessoa, e aí você está parado. Qual atitude nas próximas 24 horas vai provar que você decidiu sustentar esse degrau? É assim, é todo dia. Por isso que eu acordo e falo assim, hoje é o melhor dia. Eu não sou de postar, não, mas o Rafael, o hipnoterapeuta lá, ele posta. Hoje é o melhor dia das nossas vidas. Porque é no hoje que eu tenho que fazer resultado. Se eu for ficar esperando assim, amanhã eu faço, amanhã eu vou, amanhã eu melhoro, amanhã... Aí o amanhã não existe. Anota isso aí, o amanhã não existe. É o hoje. Se você ficar esperando amanhã, ele pode não chegar. Muitas pessoas ficaram esperando amanhã e ele não chegou. É no hoje que eu consigo fazer as coisas. Fazendo o que você faz hoje, gente? O que você está fazendo hoje? Em quanto tempo você vai alcançar o resultado que você almeja? Em quanto tempo vai realizar os seus sonhos? Patrick, eu falo para colocar data, tá, gente? Para tudo. Daqui 5 anos eu almejo. Daqui 5 anos eu saio da dívida, eu guardo dinheiro, eu paro de gastar, eu baixo meu padrão de vida. Hoje, o que você está fazendo hoje? Em quanto tempo? E para que eu trago essa reflexão aqui? Para saber, tá, e aí, se eu quero acelerar, eu tenho que fazer diferente. Só que muita gente, e por muito tempo, eu não sabia responder essa resposta aqui. Eu não sabia responder.
Porque eu falava assim, não, eu fazendo hoje, quanto tempo que eu vou demorar para alcançar o resultado? Aí eu falava, qual o resultado? Ah, de ser melhor 1% a cada dia? Ah, de ter minha casa na praia? De ter o carro dos sonhos? E de fazer muito dinheiro para ajudar muitas pessoas? Aí fazendo hoje, o que eu estou fazendo? Sem mudar nada. Quanto tempo que eu vou alcançar? A resposta da maioria das pessoas, quando eu pergunto isso aqui no 1 a 1, é: eu não sei e eu acho que eu vou morrer e não vou alcançar o que eu almejo. Muitas vezes porque está com a identidade precisando de ativar. Ele não sabe o que ele precisa ser primeiro, fazer depois, para depois ter. Tá muita gente no ter. Eu tenho que ter o carro, tenho que ter a casa, eu tenho que ter a empresa, eu tenho que ter a esposa. Quando é solteiro, eu tenho que ter a esposa, o esposo, e tá só ter. E esquece que é o ser primeiro, aonde a gente tem que investir. Tem que ser o ser em primeiro lugar. Quando eu ativo minha identidade do ser, e eu não estou nem aí o que vão falar de mim, porque a identidade está ativada, eu vou fazer o que precisar fazer para eu alcançar o resultado que eu almejo, e aí depois eu vou ter o resultado. Enquanto eu estiver só no ter, eu preciso disso. Eu falo com todo mundo aqui já ouviu, todo mundo que está aqui ao vivo, e todo mundo que está na gravação já ouviu falando isso aqui. O problema não é dinheiro. Todo mundo aqui já ouviu falar isso aqui na internet, nas minhas palestras. O problema nunca é dinheiro. O problema é quem que eu estou sendo na jornada, quem que eu estou me tornando na jornada. Pode ver que se eu não estou me tornando o que eu tenho que me tornar, o dinheiro vai vir e o dinheiro vai embora. Vou falar, Max. E, Patrick, essa semana eu e a Sheila, a gente tem falado muito sobre as suas palavras, né? Principalmente essa questão. A gente tem que ganhar tanto para pagar as contas. De ontem para hoje, a gente vem conversando muito sobre isso, porque você sempre bate na tecla. Gente, não é quanto que tem que ganhar, é quanto que tem que economizar, quanto que tem que eliminar de custo, de gasto, né? E a gente está batalhando muito nessa questão. E assim, desde a última reunião que nós tivemos com você até hoje, nesse momento, a gente já mudou muita coisa, né? Aquele projeto que eu te falei, eu já saí hoje, já fiz as reuniões. Então, assim, a gente está agindo, sabe? Não é fácil. Sair da inércia é muito complicado e a cabeça tenta sabotar, né, a todo instante. Mas da última reunião para cá, as suas palavras ficaram mais gravadas e também a sua dica a respeito da terapia me ajudou muito. Hoje eu não pude fazer porque a internet no Lafayette não estava funcionando, mas eu senti a falta porque eu tô tendo essa necessidade de buscar. Então, assim, tá valendo muito. A gente está com muita dificuldade ainda, mas a gente já está procurando um caminho. Então, assim... Desafio, troca dificuldade por desafio. Muitos desafios, isso, os desafios. Mas a gente já entendeu que a gente não estava entendendo. Que a gente precisa tirar custos e automaticamente alavancar os ganhos, né? Mas isso não entrava na nossa cabeça. Hoje, por exemplo, a gente já conversou muito sobre isso, fizemos até contas, sentamos, conversamos. Então, assim, o que você está falando aí faz todo sentido para nós, viu? Não, e é para todo mundo, para mim também, viu? Porque se você já teve muitas pessoas, gente, que estavam aqui, ó, e se você cuidar um pouquinho, descuidar, você vai lá e atrapalha, porque é o nosso cérebro, nossa mentalidade, né? Quando a gente vai mudando, isso aí que está acontecendo com o Maxwell, é mudança de mentalidade, que está aprendendo, vendo com a mentalidade, aí vê o resultado, ver como que está fazendo, aí gerou a consciência a gente gera, né, nas reuniões, aqui na mentoria, eu gero a consciência e aí ir para a prática para fazer, para ter o resultado. Vocês estão de parabéns. Vou até pedir uma palma aí, ó. Quem aplaude atrai, né? Parabéns mesmo. E é isso mesmo, Maxwell, porque é degrau por degrau, igualzinho a mentoria ali, está subindo degrau por degrau. E daqui a pouco nós vamos estar correndo, igual eu comentei com você lá na postagem, daqui a pouco a gente... Porque tudo é prazo, tá? O estado atual não define quem você é ou não.
O estado que cada um de nós estão passando hoje, nem quem tá tudo bem, tudo ok, aquele estado ali não define ele. O que vai definir é o estado desejado. Porque se a pessoa que ela está aqui e ela não tem o estado que ela deseja estar, ela vai acomodar, ela vai parar de fazer, e aí aquele estado está definindo ele por um período. E a gente vai ser sempre assim. Então, o nosso estado atual não define a gente. O estado que eu estou hoje também não me define, porque se eu... É vigilância, tá? É algo que chama... é sempre estar vigilante. Então, se eu não estiver sempre vigilante, aquele Patrick lá, ele está aqui dentro. Ele vai falar, ó, gasta, compra, faz aquilo outro, não liga para nada não, vai lá no shopping e faz o tanto de compra um monte de roupa. Então, está sempre vigilante. A gente tem que estar sempre vigilante e ter essa consciência que o estado atual não define o meu estado que eu vou estar daqui 6 meses. Eu falo assim, daqui 6 meses, daqui 3 meses, daqui 1 ano, não define. É só eu ter claro que a paciência é um desafio mesmo da gente, só que depois você fala assim, nossa, soubesse eu tinha feito antes. É mais ou menos essa sensação. Né? Se eu soubesse, tinha feito antes. O negócio estava na minha cara, que eu sabia fazer, eu não coloquei em prática. Mas é mudança de mentalidade mesmo, mudança de ambiente, o comportamento, fazer a gestão certinha ali, e vai ser mais um case de sucesso aí, não tem dúvida não. Vamos falar aqui agora Obrigado. Como eliminar o vício da desculpa. Gente, quem é bom de desculpa não é bom em mais nada. Então aqui tem, ó, amanhã eu começo, eu não tenho tempo, eu não estou pronto, é muito difícil, ainda é cedo demais, né? Tem gente que fala, não, é muito cedo. E se der errado, eu vou esperar o momento certo. No momento certo, as coisas vão dar certo. A gente faz o momento. Tem uma música, né? Bem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Desculpa. Mais ou menos assim. Ninguém me ajuda. Olha lá. Nunca vou ser o suficiente. Claro que aqui tem muito gatilho de coisas que a gente escutou na infância. Você não faz nada direito. Ou se não, foi colocado muita expectativa em cima da gente também. Você tem que dar alguma coisa na vida, que você é muito inteligente. Ou senão, investir muito no seu estudo, investir muito no seu desenvolvimento. Você tem que se virar aí e ser alguém. E isso gera na nossa cabeça um bloqueio. E aí geram vários vícios de desculpa. Muito interessante. E a frase mais forte, que eu notaria isso aí, porque eu falava essa frase para mim. Quando eu dava uma desculpa, eu falava, quem é bom de desculpa não é bom em mais nada. Porque toda desculpa, gente, protege o ego, só que destrói o nosso destino. Hoje eu não vim atacar as desculpas, não. Eu vim para revelar de onde que elas nascem, para vocês entenderem. Desculpa é história. E sempre a história mais forte vai vencer dentro da sua cabeça. O cérebro não opera por fatos, ele opera por significado, por histórias. Uma criança ouve por anos, você nunca vai conseguir. Aí ela cresce, faz faculdade, tem diploma, mas o que acontece? Ela continua acreditando na história, que ela não vai conseguir, que ela é burra, que ela não sabe fazer nada direito. Por que isso acontece? Porque o nosso cérebro não grava verdade, ele grava história. E aí, muitas vezes, é a história que a gente conta pra gente. Várias vezes, eu falo com a Viviane mesmo, falou alguma coisa que eu falei com ela, que ela dando desculpa, né, a Viviane? Eu acho que foi uma das reuniões aqui, ela mandou uma mensagem para mim, de gravar um vídeo, alguma coisa, eu falei com ela assim, isso aí é desculpa. E realmente, depois, hoje a gente conversou de manhã, ela entendeu. Porque é história. Todas, desculpa, você pode ver que é uma história que você está contando para o seu cérebro para você não fazer aquilo que você precisa fazer. Claro que vem enraizado disso aqui. A criança escutou lá o pai falando,
Na hora que chega na fase adulta, ela pode ter diploma, pode ter conhecimento, pode ter network, PhD, pode ter mestrado, doutorado, pode ter tudo. Ela vai acreditar naquela história. Então, o que a gente tem que falar? Um dos vícios da desculpa é que a gente acaba com ele é contando outra história para o nosso cérebro. Se uma história que meu pai contou, dar meu exemplo aqui, que eu não ia ser ninguém na vida, que eu ia ser o Zé à esquerda, que eu não ia ter o carro que eu queria, por muito tempo eu contei essa história para mim e estava acontecendo. Quando eu aprendi que o vício da desculpa era a história que eu contava para mim, então era a desculpa que eu dava. Por que eu não saio lá da empresa que eu tô? Ah, porque eu tenho estabilidade. Era a história que eu contava. E até ganhava bem. Só que a história que eu contava era essa. E a história que muita gente conta hoje. Ah, por que você não sai de onde você está? Ah, porque lá eu tenho estabilidade, lá o povo é legal, lá eu estou acostumado. Tem um conhecido meu que eu falei com ele assim, ele recebeu uma proposta para ir para outra empresa, que ele ia ganhar mais. Aí eu falei, mas por que você não vai? Ah, lá na minha empresa eu já conheço todo mundo já me conhece, eu já tenho minha mesa, eu tenho minha sala. Olha só para você ver a história que ele contou para ele para não ir para outra empresa para ganhar mais. Então, vai ser sempre o nosso cérebro, ele vai acreditar na história que você conta para ele. Então, quando você conta a história que você não consegue, que é a história que é muito difícil, a história a questão, né, de gravar vídeo, eu não consigo gravar vídeo, é a história que você está contando para o seu cérebro, porque eu também não conseguia. Eu comecei a contar para o meu cérebro que a história que eu ia conseguir, os meus vídeos eram horríveis, eu já mostrei para vocês aqui, hoje a Viviane riu do vídeo lá que ela lembrou. Gente, eu subia aqui na escada, eu assistia a aula do Pablo, e eu falava, não posso demorar muito, porque senão eu vou esquecer. Eu subia a escada, punha um boné laranjado, um óculos escuro, uma blusa da Abu long, de chinelo, bermuda laranja, não, nada a ver. Ia lá e falava do meu jeito o que o Pablo tinha falado na mentoria e gravava ali e postava lá no Instagram. Tá? Lá para baixo do Instagram, se rodar bem lá embaixo, vai estar lá esse vídeo. Não tinha não tinha nem cenário aqui. O melhor cenário que tinha aqui era em frente ao aquário que eu tinha ali, ou se não, em frente à samambaia da minha esposa. E aí ela brigava comigo, porque o pessoal estava por no olho grande e a samambaia dela estava morrendo. Mas eu ia lá e pegava e fazia. Outro dia eu estava rindo dos vídeos aqui. Porque eu comecei a contar uma história diferente. Eu também contava a história que eu era ruim, que eu não sabia falar, porque é a história que o meu pai contava para mim. É a história que os outros começavam a contar. Você está querendo aparecer, coloca uma melancia no pescoço. Ih, agora virou coach, agora virou isso. E aí, só que eu contava outra história para o meu cérebro. Contava a história para o meu cérebro que o quê? O que eu tenho dentro de mim vai ajudar muitas pessoas. E comecei a gravar. E comecei a gravar e não parei até hoje. Só que aí a prática leva à evolução, né, gente? Porque o nosso cérebro, ele vai gravar aquilo que mais repete na sua emoção. Eu costumo falar que a gente não é o que a gente tem de conhecimento, a gente não é o que a gente tem de bens, a gente não é o que as pessoas falam da gente, a gente nem é aquilo que a gente pensa que a gente é. A gente é o nosso sentimento. A gente é o que a gente sente. E aí, o meu cérebro, ele vai entender o que eu estou sentindo quando eu contar a história para ele de quem eu sou. Várias pessoas começam a contar, aí tem gente que fala, a lei da atração, mais ou menos isso aí que eles fazem. Ele começa a contar a história que deu certo, a história que eu vou fazer e vai dar certo, é a história que é um desafio, mas eu estou enxergando lá na frente o negócio dar certo. Eu não tinha cliente nenhum, eu estava lá no carro com a minha esposa falando assim, eu tenho 100 clientes. E ela falando assim, Patrick, ficou doido, né? Não tinha ninguém, gente, ninguém de cliente. E eu falava, não, 100, rumo aos 500 clientes, aqui contando uma história para o meu cérebro já, treinando ele, vai vir 100, vai vir 500, já foi mais de 1000. E olha só, não tinha zero. Basicamente isso, porque o seu cérebro ele vai acreditar na história. Enquanto o vício da desculpa é esse, porque você conta uma história para o seu cérebro e aí você vai inventar uma desculpa. Pela neurociência, a amígdala cerebral que a gente tem, ela registra as experiências carregadas nas nossas emoções. Volta de novo, é o que você ouviu, a história sobre você. No hipocampo, né, das memórias, ele organiza aí, e quanto mais a história é repetida, mais conexões neurais são fortalecidas.
eu tinha medo de lagartixa. Por quê? Eu via minha mãe matando lagartixa, matando um bichinho desse tamanhozinho, dando pancada lá com vassoura. Eu enxergava que era um jacaré. Isso aí ficou por muito tempo na minha cabeça. É a história que eu contava, que a lagartixa é perigosa. Eu era criança, eu não tinha aqui, ó, formado, cérebro formado, não sabia que aquilo ali não fazia mal para ninguém, não. Há pouco tempo, 6 anos agora, 6 anos atrás, que eu reprogramei aquilo ali e comecei a contar a história, que a lagartixa era boa, que a lagartixa comia pernilongo, que comia mosquito da dengue, que comia não sei o quê. E aí, hoje eu passo onde que tem lagartixa. Uma caiu no banho um dia que eu estava tomando banho. Porque a neuroplasticidade mostra que o cérebro reforça aquilo que a gente pratica repetitivamente. Então, é a gente contar a história várias vezes. Ou seja, você não vive, né, apenas aquilo que você pensa. Você vive aquilo que o seu cérebro aprendeu a repetir. O que você está repetindo? Que muitas pessoas, tá? Esse meu primo lá que tomou o manjaro para ir para a formatura, eu falei com ele assim, eu não sabia, né, que ele tinha tomado, fui lá no aniversário dele, levei uma blusa de corrida para ele, falei, nós vamos correr agora, que você emagreceu 20 quilos, né, nós vamos correr. Aí, o que ele fez? Aí ele falou assim, não posso não, meu joelho dói. Eu fui no médico lá, talvez eu vou ter até que operar o meu joelho. A história que ele está contando. E eu já contei essa história para mim também, gente. Quando eu comecei a correr, eu corria 1 minuto ali e voltava para casa. Não, meu joelho está doendo. A gente começa a contar as histórias para a gente. Hoje eu corro 5 quilômetros. Eu vou começar a correr 10, porque eu já corri. É a história que você conta para o seu cérebro. Se você falar assim, eu não tenho tempo, isso é difícil para mim, isso aí, não sei como que a pessoa consegue. Aí você vai estar contando essa história para o seu cérebro. Tem que começar a contar a história que deu tudo certo, que vai dar tudo certo. O Jung, ele fala, tem uma frase do Jung, que ele fala que enquanto você não tornar consciente o inconsciente, que é o que está dentro da sua mente, ele vai dirigir a sua vida e você vai chamar isso de destino. Porque o que está no seu inconsciente é o que você colocou, a história que você está contando. E quando você não mudar isso, você ainda vai falar assim, meu destino é ser assim, mas porque você aprendeu lá de criança, né? O meu pai falava que eu ia trabalhar na Gerdau, que eu ia aposentar lá, que eu ia ser aposentado do INSS, que eu não ia ter o carro, que eu me almejava. Isso aí. Se eu ficasse contando essa história, até hoje, uma coisa é ele contar, outra coisa é a história que eu conto. Gente, a história que você conta para você tem que ser maior do que todas as histórias que alguém já te contou sobre você. É você contar essa história. E aí, claro que eu tenho a consciência. Talvez você ache que escolhe, né? Muita gente vai assim, não, mas eu escolho. Mas muitas vezes a gente apenas reage. Você não escolheu sentir medo, você aprendeu. Eu não escolhi sentir medo de lagartixa. Eu aprendi, vendo minha mãe matando o bichinho lá. Muitas vezes a gente não escolheu procrastinar, a gente aprendeu. Porque a pessoa falou assim, você não faz nada direito, aí na hora que você vai começar a fazer, você fala, não vou fazer. Você não escolheu fugir de conflito, você aprendeu. O nosso inconsciente dirige cerca de 90% a 95% dos nossos comportamentos automáticos, que é coisa que a gente faz no dia a dia. O nosso é inconscientemente. Fala que é o modo hipnótico. A pessoa está dirigindo um modo hipnótico. Você pode ver que às vezes você chega em casa e você não sabe se você passou marcha, se o seu sinal estava vermelho, que se você cumprimentou. Outro dia o Maxwell falou comigo que mexeu comigo na rua, eu nem vi. Eu mexi com você lá perto do posto de gasolina, eu nem vi, estava no modo hipnótico ali. E olha só para você ver, e acontece. Porque você já está naquele negócio ali. Então, se você não ilumina o inconsciente, gente, ele vai continuar comandando sua vida. A programação neurolinguística, a PNL, chama isso aqui de programas mentais. Toda repetição vai criar um programa. Por isso que é todo santo dia. A Andresa Carício, que foi uma das mentores que eu tive, ela tem um livro que chama Todo Santo Dia. E ela falava, gente, o hábito é todo santo dia. Paulo Machado também falava a mesma coisa. É todo santo dia. Ele estava correndo durante 1.000 não sei quantos dias consecutivos. Ele falou que foi o recorde, que foi até para o Guinness, que ele correu não sei quantos dias consecutivos. É porque eu vou reprogramar. Então, toda emoção que eu tiver vai fortalecer essa programação que eu fiz. Toda história que eu falar vai reforçar esse programa.
E aí, o que acontece? Se eu não reprogramo, vira automático, e aí vira desculpa. Porque o cérebro, ele gosta de economizar energia. Toda mudança vai representar gasto energético. É por isso que ele prefere repetir o conhecido. Mesmo quando você fala com ele assim, não, hoje eu vou tomar o banho gelado, hoje eu vou correr, hoje eu vou fazer caminhada, hoje eu vou fazer academia, hoje eu vou tomar, fazer meu jejum, né? Alguma coisa que você fala que vai fazer. Só que o seu cérebro fala assim, pra quê? Você vai fazer isso, você não fez a vida toda, você está com 47 anos, você não fez até hoje, você vai fazer agora. Por quê? Ele está programado para economizar energia. Por isso que a desculpa existe. Porque aí você vai dar a desculpa, que você não pode. Só que a economia de energia, se você anotava isso aqui, a economia de energia cobra juro no futuro. E é muito alto. A desculpa é uma mentira gourmet, que o pessoal fala. Por quê? A mentira engana outra pessoa, a desculpa engana você. Tem um corredor que, agora eu vou falar um pouco da corrida que eu fui no sábado, ele escreveu nos 10 quilômetros, ele postou lá que estava 10 quilômetros na corrida dele, né, no negócio dele. Só que ele correu 5, e ele chegou depois de mim ainda, eu corri 5 mesmo. Eu cheguei primeiro que ele, chegou depois de mim. E aí, a desculpa que ele deu para ele é que ele tinha que jogar futebol no outro dia e ele ia ficar muito cansado. Então, ainda deu uma desculpa na internet ainda. Ele trabalha com coach, deu uma desculpa na internet ainda que a gente tem que saber controlar o nosso limite. Olha só, a desculpa. Porque se eu escrevo nos 10, eu tenho que falar com o meu cérebro que eu vou nos 10. Aí eu dou uma desculpa que eu tenho que economizar energia porque eu tenho que jogar futebol no outro dia. Tá vendo? Então, tudo a gente vai dar desculpa para economizar energia. A pessoa está enganando quem? É eu? É ele mesmo. Todo mundo que der uma desculpa está achando que está enganando o outro, está enganando sempre ela mesma. Por quê? Todo mundo que viu ali que não estava na corrida, que segue ele, viu ele postando de 10 e ele chega na corrida lá com a medalha. E ele correu 5. Aí eu acho que alguém comentou, ele foi lá e deu essa desculpa. Não, eu escrevi no 10, mas eu corri 5 porque a gente tem que saber dosar, saber qual que é o nosso limite. Desculpa. Porque se escreveu nos 10 é porque aguentava correr 10. E sempre vai ser, gente, até no 5. Na hora que dá o primeiro quilômetro, dá vontade de separar, começar a andar e falar assim, o que eu estou fazendo aqui? E aí depois que você esquenta, e na hora que acaba, você fala assim, nossa, que devia ter corrido 10. Eu falei assim, eu devia ter corrido 10, em vez de correr 5. Mas na hora que começa, é assim mesmo. Só que aí deu uma desculpa, virou, né? Porque não tem como avisar, tinha a virada dos 10. Só que, olha só, na mesma corrida teve outra coisa de superação. Eu vou falar com vocês aqui. Então, não conta mentira gourmet, não, porque você fala e o outro finge que acredita. É sempre assim, viu? E por que tem algumas pessoas que entram no ambiente e iluminam tudo? E tem outras pessoas que parecem carregar uma nuvem escura? Emoção que contagia, né? Tem até uma música que eu gosto muito de vibração que fala sobre isso aí. Na neurociência, os estudos sobre os nossos neurônios mostram que são espelhos, eles são espelhos que mostram que a emoção do comportamento tende a reduzir socialmente. E aí, claro, a pessoa está triste, amargurada, chateada, reclamando da vida, na hora que ela chegar no ambiente, parece que tem a nuvenzinha negra lá em cima dela. A outra pessoa que já acorda agradecendo, na hora que ela chega no lugar, a pessoa assim, não, o ambiente está diferente. Eu sempre dou o exemplo do churrasco, né? Que eu fui na casa da minha tia, a gente passou um dia lá, a gente já tinha ido outros churrascos. E nesse churrasco, acabou o churrasco, a gente foi tomar um sorvete e falou assim, olha, que domingo maravilhoso, que não sei o quê, e eram as mesmas pessoas. Tava faltando uns 2 lá, que devia ser as frequências baixas. Mas eram as mesmas pessoas que estavam lá. Só que quem ficou cuidando da música foi eu. Não tocou nenhuma música de corno, não tocou nenhuma música de sofrência, só ficou tocando música lá de energia alta, falando coisa boa, de celebrar, só isso, o dia inteiro. Coloquei minha playlist lá e aí o dia foi diferente.
Olha a questão da música, gente. E aí, se eu não tivesse lá no negócio, era Boate Azul, era o Pedro Pecado, era mais não sei o que lá, e tá cantando o negócio e energia baixando. Depois eu falei assim, mas é energia. Aí depois eu brinquei com ela, foi porque eu que fui o DJ, deixa eu ser o DJ, que aí as músicas aumentam a energia do ambiente. Porque a gente influencia. É a mesma questão do medo, gente. Como que explicar que a pessoa tem medo escuro? Claro que é uma programação. Alguém programou você a ter medo escuro. Eu, até pouco tempo, não é que eu tinha medo escuro, não. Mas minha mãe sempre, ela treinou a gente lá em casa, a gente dormia com uma luz acesa. E aí, o dia que foi dormir com a luz apagada, eu acordei de madrugada, metendo a mão na televisão, porque tinha luzinha vermelha, eu achei que era do pagador. Né? Olha só. Então, como que a gente consegue explicar que uma pessoa tem medo de escuro, gente? Tem gente aí que sentiu até dor, hein? Agora, por causa do medo do escuro, até doeu a barriga. Mas é algo que nem existe. Não existe. O escuro não existe, gente. Porque se você acender a luz lá, o escuro vai embora. Como é que você vai ter medo de uma coisa que não existe? Ele é só a falta da luz. E aí, se a gente tem Deus também, a gente é a imagem e semelhança de Deus, Deus é a luz. Se eu sou a imagem e semelhança dele, eu sou igual à luz também. Então, se você perder a luz da lâmpada, quem que falou que você perdeu a sua? Que a sua luz vai apagar? Porque quando a gente não entende a realidade, sabe o que vai acontecer? A gente vai ser refém de coisas que não existem. A gente começa a acreditar no que as pessoas contam para a gente. Porque simplesmente eu não consigo enxergar a minha realidade. Aí, medo é frequência. Né? Medo é uma onda. Aí algumas pessoas podem perguntar, Patrick, você vai falar então que você não tem medo de nada? Eu tinha muito medo, falei com vocês lagartixa. Só que quando eu descobri que o medo é uma frequência e que a gente atrai o medo que a gente tem, eu parei de ter medo. Pelo contrário, né? Eu coloquei na lista ali um monte de medo que eu tinha, tipo, medo de ter casa na praia, medo de ter o carro dos sonhos, né? Porque a gente tem que ter o medo, eu falo que eu ensino que é o medo reverso, que é o medo de quê? Medo de dar certo. Muitas vezes a gente tem medo de dar errado. Fica com medo de dar errado, vai dar errado. Agora eu tô com medo desse negócio dar certo, vou ficar sem tempo. Tive uma reunião também essa semana com a cliente que eu falei com ela que o que sabota ela é o medo dela crescer. Porque ela já colocou na cabeça dela que se ela crescer, ela vai perder o tempo de qualidade, de liberdade que ela tem para levar a filha dela na escola, para levar a filha não sei o quê. E aí isso sabota ela de crescer, porque ela está com medo de crescer. Tá um medo bom, porque ela vai crescer. Então a gente tem que colocar esses medos, é o medo reverso, chama de medo reverso. Que só para vocês entenderem aí, a fé que a gente aprende na igreja, né? A fé positiva, ela gera energia. Só que ela só vai gerar energia para você fazer o que você tem que fazer e o que você vai acreditar. E aí o medo é o quê? Ele liga o sensor para atrair. Então, se você tiver fé e o medo que aquilo ali vai acontecer de verdade, a energia vai ser recarregada, porque o medo vai ser o sensor que vai atrair aquilo que você tem medo. Toda vingança, gente, é uma desculpa para quem odeia energia. Para você ver. Por quê? Eu tenho que gastar energia para perdoar. Tenho que gastar energia para para ter meu coração ali. Eu tenho que gastar ou não. Ó, não vou ficar com raiva. Eu não vou guardar mágoa. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer aquilo. E aí, quando eu não faço isso, começa meu cérebro a praticar alguma coisa de energia. E como que eu faço, então, Patrick? Ativação de identidade. Quem aqui que acredita em Deus? Aí todo mundo. Aqui só tem reinante. Então, se você acredita que foi criado a imagem e semelhança de Deus, por que muitas vezes a gente vive como se fosse incapaz? Gênesis diz que fomos criados à imagem e semelhança dele. Se a gente foi chamado para refletir o caráter, a responsabilidade, a capacidade, para administrar o que foi criado, aí o que acontece? A gente vai lá e cria uma desculpa para distorcer essa identidade. Ah, Patrick, tudo vai dar certo na minha vida, então? Meus queridos, minhas queridas, Deus fez tudo perfeito.
criou Lúcifer, e Lúcifer se deformou. Então não é tudo que vai dar certo, não. Não existe esse mundo de ilusão, vai dar tudo certo. Deus criou tudo perfeito, tudo certinho. Criou e o homem foi lá e deformou. Já me perguntaram, se Deus existe, por que existe gente ruim? Por que mata criancinha? Por que estupra criança? Porque deformou. E é a liberdade que a gente tem que leva isso aqui. Por que Lúcifer deformou? Deus criou ele como um anjo de luz, para ser um anjo. E aí, só que ele deformou. E a gente vê isso aí lá em dízimo, em Gênesis. Em Gênesis 1, Deus cria. Gênesis 2, Deus forma. Gênesis 3, o homem deforma. E a gente vai lá e coloca a culpa em Deus. É o homem que deforma. Toda transformação, existe formação. Então, toda transformação que a gente eliminar o vício da desculpa aqui, eu ser transformado, não mudar minha mentalidade, vai exigir uma formação. Vou ter que formar de novo. Às vezes o meu caráter está duvidoso, vou ter que formar ele de novo. Às vezes minha mentalidade está duvidosa, vou ter que formar ela de novo. E toda desculpa produz deformação. A liberdade pode gerar deformação, gente. Por isso que tem gente que vira homicida, que vira suicida. Suicídio é um ato de deformação que coloca o fim na existência da vida física da pessoa. Deformação. O homem que vai lá, e outro dia até aconteceu isso, estuprou uma criança, é por causa disso aqui, ó. Porque ele está deformado. Porque com certeza deu muita desculpa, em vez de fazer o que tinha que fazer. Muita gente chega para mim nas reuniões aqui, Patrick, eu não vou fazer seu processo de desenvolvimento pessoal, eu não vou fazer a mentoria, eu não tenho dinheiro, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. E aí eu volto a falar, desde quando falta de dinheiro impede uma pessoa de fazer o que ela quer? Vai lá na Cracolândia, vê lá os cracudos, lá não tem dinheiro, eles se viram, faz alguma coisa, vende roupa, rouba. Não tô falando para ninguém roubar, não. Mas tem como fazer as coisas assim. O problema não é dinheiro, é prioridade, gente. É prioridade. Porque aí eu tô dando a desculpa, que eu não posso, eu não tenho dinheiro. Não, tá muito caro, tá muito isso. Não. Porque a desculpa é como se fosse uma xilocaína. Acho que é xilocaína que chama, né? Aquele negócio que anestesia. Acho que é xilocaína mesmo. A desculpa é uma xilocaína. É uma forma de anestesiar o meu ser. Quem que emite desculpa? É o coração ou o cérebro, gente? Alguém sabe responder aí? Quem que emite desculpa? Se é o coração ou o cérebro? Eu acho que é o cérebro. É óbvio que é isso mesmo. É óbvio que é o cérebro. O coração não vai dar desculpa. É o sentimento. E o sentimento, por mais que a gente ache que é no coração, está onde? No sócio inconsciente. Então, quem que dá a desculpa é o cérebro. Não é o coração. Meu coração está me enganando. É outra crença que está lá. Quem está enganando você é o seu cérebro. Então, sempre quem dá desculpa é o cérebro. É igualzinho, né? O meu primo lá. Eu não vou correr não, que vai arrebentar meu joelho. Gente, é a história que está contando. Começa caminhando. E aí depois você vai ver que vai parar. Sabe por quê? O que estraga o joelho, gente, é você estar 1 quilo acima do seu peso normal. Você sabia disso? Para quem não sabe, vai ficar sabendo assistindo aqui hoje a aula da mentoria. A história que eu não consigo, meu joelho dói. Não, pelo contrário. Cada 1 quilo de sobrepeso representa 4 quilos de pressão no meu joelho. Então, se eu tiver acima do peso, eu tenho que correr mesmo para perder emagrecer, para reduzir, eliminar aqueles pesos ali, porque aquilo ali é que está sobrecarregando. Cada quilo de sobrepeso, se eu tenho que pesar 80, se eu estou pesando 90, 10 quilos de sobrepeso, que dá 40 quilos em cima do meu joelho. Tá? É 4 vezes mais. Alguém sabia? Não. E aí, olha só o que é não contar desculpa. Enquanto um foi lá, coach da internet aí, né, não conheço o trabalho, mas inventou uma desculpa que não ia correr os 10 quilômetros que ele estava inscrito,
eu correndo, uma pessoa deficiente. Gente, você tem noção? O cara, ou foi AVC que ele sofreu, ou foi um derrame, alguma coisa na perna. Ele correndo, arrastando a perna. Eu tive que correr muito para me passar ele. Vocês não têm noção, o cara correndo. Eu mostrei minha esposa lá depois de chegar. O cara correndo, arrastando a perna. Na hora que eu vi aquilo ali, eu arrepiei. Eu falei assim, olha, é por isso que todo mundo tem que vir aqui correr para ver a história de superação do cara. Ele arrastando. Aí sabe como que eu passei ele? Ele cansou, aí ele andou um pouquinho. E aí eu corri e passei. Na hora que eu olho para trás, ele já estava atrás de mim para me passar de novo. E aí, quem não tem deficiência nenhuma, não está indo lá na corrida. Está dando desculpa que o joelho dói, que está gordo, que está no seu... Tô rindo aqui, é a história da Ferrari puxando o Fusca, né? Puxando. Como é que é o negócio do Fiat 147, sei lá, que passa pela Ferrari. A mesma coisa você com. Mas eu falo que todo mundo tem que ir na corrida, que vai lá assistir um dia, que vai ver tanta história de superação, que vai começar a correr. Enquanto um deu desculpa que não ia, o cara foi lá, esforçou, ele chegou com certeza muito depois de mim, mas ele completou. Depois eu vi ele lá com a medalha lá, mas aí estava muito... Depois eu não vi mais, eu ia até conversar com ele, fazer um vídeo lá com ele, que eu achei muito interessante. E aí a gente está dando desculpa que eu não consigo, que é muito difícil para mim, que eu tenho, meu joelho dói, minha perna dói, minhas costas dói, né? Então um monte de gente dando um monte de desculpa. E aí a pessoa lá... Eu aprendi a tocar piano, gente, porque eu vi um cara que não tinha braço tocando com o pé. Aí eu falei, não, a pessoa toca com o pé, eu consigo tocar, eu tenho duas mãos. Eu falei, não, é impossível, não aceito. Claro que não que eu sou melhor que ele, mas olha, qual que é o grau de dificuldade maior? O cara que está tocando com o pé ou eu com as duas mãos? Então a gente tem que ter isso aqui, porque senão a gente vai ficar dando desculpa. É muito difícil. Isso não é para mim. É igual a história da manga, né? Nesse dia lá, eu até percebi que o problema nunca foi a perna. Né? Meu primo lá reclamando, meu joelho dói, vou ter que fazer cirurgia. Eu já dei essa desculpa também, então eu sei. O problema nunca foi a perna, o problema é a história. Qual história que ele deve ter contado para ele, esse menino? Não, eu vou lá, eu vou correr do jeito, eu vou chegar, eu vou completar os 5 quilômetros. A história que ele contou para ele, que fez ele se superar lá na corrida. A história que várias pessoas contam, que o outro contou, fez ele, em vez de correr 10, correr 5. Inclusive eu podia ter corrido 10. E se eu corresse 10, eu ia ganhar pódio, porque só tinha 4, era 5, eu já ia ganhar, eu podia chegar atrasado lá, em último, 1 hora, 2 horas de corrida que eu ia ganhar. Aí depois eu falei com a minha esposa, eu podia ter corrido 10, mas eu não estava treinando 10. A próxima corrida que tiver que eu for, eu vou nos 10 agora. Vou começar a correr 10, pelo menos uma vez por semana. Porque senão a gente fica contando essa história pra gente. Não, que eu não consigo. Porque eu não sei o quê. Que não sei o que lá. É igual a história da manga, gente. Você até desculpa eu falar aqui, né? Quem fica muito bonzinho, caindo em desculpa de alguém para prestar dinheiro. Eu tenho 6 anos. Pode falar, Max. Não, é só a respeito do esporte, porque, por exemplo, eu tenho 4 cirurgias no joelho, mas eu não consigo correr. Mas eu fui para bicicleta, porque eu não sinto dor. Então, assim, eu andava muito na bicicleta. Tive que vender a bicicleta por causa de dívida, né? A gente endividou e eu perdi a bicicleta também. Mas agora eu vou conquistar outra de novo. Então, assim, tem opções também, né, Patrick? Natação, outras coisas que a pessoa pode fazer, né? É só um comentário. Uma caminhada, academia, pilates, fazer algo que você consiga fazer, né, de atividade física. Não ficar dando desculpa, não tem tempo, não tem isso. Gente, 15 minutos de caminhada, tá? 15 minutos de caminhada todo dia, você já reduz colesterol no sangue, você já reduz gordura agora visceral, gordura visceral, você reduz isso tudo. Até a história, né, que eu vou contar, eu ia falar com vocês aqui, que é o quê? Tem 6 anos que eu não empresto dinheiro para ninguém. 6 anos. Por quê, gente? Quando a gente é muito bonzinho, a gente aceita história de todo mundo chega contando de história para você. A pessoa vai contar uma história para você e ela vai pegar o seu dinheiro e às vezes ela pode não te pagar. Mas, Patrick, não vão gostar de mim, gente. Eu falo que é a história da manga, né?
Todo mundo aqui gosta de manga? Tem gente que não gosta. Como que é a história da manga? A pessoa vai lá, a mangueira deu manga. Você vai lá e come a manga. Se você não gostou, que ficou azeda, a mangueira vai continuar produzindo fruto, mesma coisa. Então, se você falou não para a pessoa e a pessoa ficou azeda, achou que estava azedo o seu fruto, o seu não, que você não deu, você tem que entender que você tem que continuar dando fruto. Porque senão você paralisa, porque você vai começar a escutar a história. Se eu ficasse escutando a história, isso é muito ruim, Patrick. Você pode ajudar e não ajuda. Você pode fazer e não faz. Para as pessoas, eu não estava onde que eu estou, porque eu ia pegar e ia fazer tudo para os outros, ia ficar no lugar errado no sistema, inclusive. É que por muito tempo eu fiquei nesse lugar. Então, tem 6 anos, eu achei interessante falar essa história aqui, porque eu ia contar a história da manga, porque você vai continuar dando fruto, mesmo você falando não, você tem que entender, porque às vezes a pessoa vai vir com uma desculpa para você. Só que você tem que contar a história diferente, porque senão você pode contar a história dando uma desculpa que você pode. Não, eu posso. Eu posso sim. É o vício da desculpa, de poder não falar não, de não falar não, de procurar validação, de achar que para eu subir para o próximo degrau, tem que ter validação dos outros, e aí se eu não fizer tudo para os outros não vão me validar. Às vezes, essa é a desculpa que você está dando para você não subir para o próximo degrau, inclusive. Que, não vou fazer isso, porque vai acontecer, eu vou ter que ajudar, que se eu não ajudar, a pessoa fica com raiva. Ou se não, pode ser que a desculpa que você está dando para você não subir para o próximo degrau é uma dessas aqui, ó. É muito difícil, ninguém me ajuda, ninguém me apoia. Sendo que é o que, gente? É decisão. Querer, todo mundo quer. Decidir, poucos decidem, que é o que a gente começou a falar lá na mentoria. Talvez hoje você tenha entendido uma coisa, que o problema nunca foi dinheiro, igualzinho eu falo sempre para vocês. Também nunca foi falta de tempo. Também não foi falta de apoio. O problema sempre vai ser a história que você está repetindo tantas vezes para você. E aí cria esse vício que te dá desculpa. Mas a identidade pode ser transformada. Mesmo quando você tem essa narrativa de desculpa, mas você começa a mudar a sua percepção da história, a sua percepção de como que eu vou fazer a partir de hoje. E tirar esse vício mesmo da desculpa, parar de contar desculpa. Né? Eu não vou... E fala a verdade, sabe por quê? A desculpa é uma mentira que você conta e a pessoa finge que acredita. Eu não vou. A pessoa vem falar com você, você não quer ir no lugar? Não vou. Não vai fazer o negócio? Não vou. Por quê? Porque eu tô sem dinheiro. Em vez de falar, não vou não, porque eu não quero, porque eu não vou porque eu tô sem dinheiro. Pronto, já aconteceu, uma pessoa ficou com raiva de mim uma vez, que eu não tinha dinheiro para ir no aniversário. E aí eu não fui. Não tinha dinheiro para colocar gasolina no carro. E aí depois, você não foi não, você fez pouco caso. Eu falei assim, olha, eu não tinha dinheiro para colocar gasolina no carro. Você foi com o carro vazio e não me ofereceu carona. Então, se fosse aqui em Lafayette, eu podia ter ido a pé. Lá em Ouro Branco não tinha, meu documento atrasado, tudo eu não tinha como ir. Eu fui sincero, a pessoa ficou com raiva de mim ainda, ficou uns dias virando a cara para mim. Mas eu não tinha como ir. Então, não é dar desculpa, é começar a falar a verdade, porque senão a gente começa a dar desculpa para tudo. Patrick, eu tenho que expor, todo mundo tem que conhecer minha história? Não, porque às vezes você está tendo que ficar falando muita mentira para as pessoas, é porque você está andando com as pessoas erradas. Né? Porque quando você anda com as pessoas certas, você pode confiar nelas e elas vão te apoiar e te orientar e te ajudar a sair de onde que você está. Foi assim comigo, tá, gente? Eu tive que afastar, foi de todo mundo. Ficaram três, de um monte, de uma lista de 18 que eu tinha aí, que estava na minha lista, top 18, top 20, de amigos que eu falava que era amigo, se eu precisasse, se eu contasse, ficaram 3, que até hoje me apoiam, que até hoje estão comigo. Se eu falar que eu vou fazer um negócio, a pessoa está lá, parabéns. Os outros, era só criticar e fazer, parente, todo mundo, não ficou ninguém. Depois, na hora que você está lá no topo, aí vem. Só que aí você já tem que estar sem esse vício da desculpa, você tem que eliminar esse vício aí da desculpa da sua vida.
Antes de terminar aqui, vamos fazer uma... Tá acabando, viu, gente? Antes de eu perguntar o que vocês acharam, para a gente gravar aqui uns depoimentos aqui, vamos fazer uma mentalização. Semana passada a gente fez com a música, hoje a gente vai fazer a mentalização mesmo, tá? Então, se você quiser sentir a vontade aí para você fechar a câmera, depois você abre, se você quiser apagar a luz, se você quiser ficar mais à vontade aí, né? Mas eu gostaria que você puder ficar com os 2 pés no chão, onde que você está, porque a gente vai fazer uma mentalização. E é interessante estar com os 2 pés no chão aí. E aí você pode fechar os seus olhos, respirar fundo. Fecha os olhos, respira fundo. Pai, a Ti nós rendemos graças porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigado pelo seu amor, obrigado pelo seu perdão, obrigado pelas suas misericórdias. Obrigado por essa noite, pela oportunidade de estar aqui servindo. Obrigado por todos que decidiram estar aqui participando. Obrigado por aqueles que estão assistindo gravado também. Que todos aqui possam colher o fruto da obediência, que é o seu favor. Que todos aqui desapeguem das desculpas, que atrapalham eles de crescer. Visualize agora, imagine agora você sintonizando na elevação, uma frequência alta, frequência de gratidão. Imagine você acordando, levantando, agradecendo a Deus por sua alma ter voltado para o seu corpo, agradecendo por você estar respirando, agradecendo por você estar andando, agradecendo por você estar enxergando. Imagine você numa atmosfera diferente, sem julgamento de cultura, sem julgamento do jeito que você aprendeu a ser. Que você reforce acesso a novos ambientes. Imagine você chegando em ambientes que você não conhece ninguém, ambientes novos, de pessoas que vão ajudar você a crescer, pessoas que vão elevar você para o próximo nível, novas pessoas, você num ambiente que tem novas ideias. Comece a mentalizar agora os seus dias diferentes, dias que você, ao invés de medo, vai ter coragem, você mais corajoso, você mais corajosa. Dias que você não precisa ter validação de ninguém. Existe uma cultura muito forte sendo estabelecida aqui na Terra e tem vaga para todos os reinantes. Imagine você inserido nessa cultura, junto com todo mundo que reina, todo mundo que tem resultado positivo, todo mundo que quer crescer, todo mundo que quer ajudar as pessoas a crescerem também, e você fazendo parte no meio dessas pessoas. Imagine alguém que você vê hoje como referência, alguém que você conhece da televisão, da internet, e você conversando com essa pessoa, você fazendo parte desse mesmo lugar, conversando, falando sobre negócio, contando a sua história, contando as limitações que você tinha, contando a sua superação, contando quando você abandonou o vício da desculpa para essa pessoa. E ela falando para você, que fantástico, aprendi uma coisa nova hoje. Imagine você com fala nova, novos hábitos. Comece a imaginar você desapegando, ressignificando mais rápido, não ficar guardando culpa, fazendo o que o seu coração manda sem precisar consultar ninguém. Imagina agora você daqui a 1 ano. Onde que você vai estar? Onde que você está andando? Onde você está passeando? Onde você está morando? Com quem você está conversando? Imagina daqui a 1 ano você explodindo uma energia que você nunca explodiu, tendo resultados que você nunca teve. Daqui a 1 ano você vai fazer pelos outros o que você está aprendendo aqui hoje.
Você vai transbordar daqui a um ano esse conhecimento aqui com várias pessoas também. Imagine uma luz dissipando toda a narrativa de incapacidade, uma luz dourada. Imagine você deixando para trás agora cada desculpa que se sustentou por tantos anos. Visualize mais uma vez uma história nova sendo escrita. Uma história de coragem, de responsabilidade, de disciplina, de verdade, de respeito. No final, é só você com você mesmo. Se você puder agora, coloca a mão aí no seu peito, igualzinho eu fazendo o som da disciplina, pode manter os olhos fechados ainda. Bate no seu peito, aumentando a intensidade, e fala assim: eu decido, eu assumo minha responsabilidade. Minha nova história começa hoje. Abra um sorriso, pode abrir os olhos, pode abrir a câmera e bora! Bate no peito e faz o que tem que ser feito. Antes da gente encerrar, eu vou deixar mais essa reflexão aqui para vocês. Inclusive, quem quiser tirar foto, postar alguma coisa que achou, um insight aqui da mentoria, seria legal isso aqui. Esse ou esse, gente? Vou deixar vocês decidirem. Esse ou esse? Pra vocês tirarem uma foto, postar no Instagram aí. O que vocês acham dos dois? Os dois vão ser impactantes. Aí, ó, já tiraram desse. E eu queria que vocês refletissem, né? A gente está no mês de agosto. Faltam 5 meses para dezembro. Ainda faltam 5 meses, dá para fazer muita coisa. E aí a decisão é quem que você vai ser a partir de hoje. A partir de hoje eu vou ser outra pessoa. A partir de hoje eu vou tomar uma decisão diferente e eu vou abandonar o vício da desculpa. Eu não vou dar mais desculpa, eu vou fazer o que precisa fazer, eu vou gravar o meu vídeo que eu preciso de gravar, eu vou falar do meu negócio que eu preciso de falar, eu preciso de mandar lá nos grupos lá o que eu estou fazendo para as pessoas me chamarem aqui e comprarem de mim, eu preciso de agendar a reunião, o que vocês precisam de fazer a partir de hoje? Tá? A gente hoje, dia 4 de agosto, então faltam 5 meses, tem tempo ainda ali. Deixa eu voltar na outra tela aqui, peraí, Marcelo falou. Aí, Max. O que eles vão fazer a partir de hoje? Diferente. Refletir, a aula vai estar lá para vocês assistirem de novo, o que foi falado. Eu sempre assisto 2, 3 vezes a mesma aula. Que é bem interessante colocar em prática. E sempre está refletindo muito disso aqui. Ó. Faltam 5 meses. Não espera chegar de 31, não, ano que vem. Não. Tem muita coisa para fazer esse mês ainda. Às vezes daqui 15 dias, semana, começa a fazer diferente. Aí. Deixa eu voltar aqui para a gente gravar aqui. O que fez sentido aí para você? Maxwell, vou começar com você mesmo. Maxwell, Shirley. Tá tudo fazendo sentido, né? Hoje foi o complemento do que a gente, durante esses dias, vem conversando. Ontem foi um tema bem duro entre nós dois, e até falei, o Patrick tá certo, ele tem que, o que ele tá falando é o que a gente tem que fazer, e a gente não tá fazendo. E hoje, durante o dia também, sem internet, né, aí nós ficamos anotando as coisas e conversando, e foi muito bom. E assim, agora tá fechando com chave de ouro. Muito bom. Muito obrigado. Tamo junto. E você, Shirley? Eu achei muito bom, Patrick. A gente precisa ouvir as coisas, né? A gente põe em prática. Anotei ali, vou ler meu resumo de novo. E daqui até dezembro eu espero muita prosperidade, muita mudança de vida. E é isso mesmo. Isso aqui que vocês aprenderam, vocês já podem comentar. A hora que alguém falar com vocês, fala assim, isso aí é desculpa que você está dando. É desculpa.
Tá? É sinto desculpa. para mim, eu preciso melhorar muita coisa no meu trabalho. Não, mas, gente, a gente ser vigilante mesmo. Não falo que tem coisa que eu falo assim, eu vou fazer, aí eu não, desculpa que eu tô dando para mim, não, vou lá, vou fazer. É treinamento mesmo, é hábito, aí você vai parando de dar desculpa. Mas, parabéns aí, vocês terem decidido estar aqui hoje. Obrigada. Obrigado. Berenice, fez sentido para você? O que fez sentido para mim hoje, Patrick, foi esse fato que o que te impede de fazer dinheiro? Primeira coisa, orgulho. Eu tenho pensado muito nisso, sabe, assim, como uma reflexão para mim. Eu falei, gente, eu preciso mudar, eu sou orgulhosa, eu sou uma pessoa orgulhosa. Não que eu queira, eu estou me descobrindo assim, sabe? Então, assim, quando você falou, eu falei, gente, tenho pensado tanto nisso. E o Patrick falou, a primeira coisa, né, da noite, foi a palavra que eu estou, sabe, assim, trabalhando na minha cabeça, de onde vem, por que eu sou assim, como é que eu vou melhorar, é a palavra orgulho. Então, fez muito sentido para mim isso. Eu acho que as pessoas deixam de prosperar, deixam de tentar, não, deixam de fazer, de decidir, tomar uma decisão pelo orgulho. Orgulho é a porta que encerra todas as oportunidades. Eu tenho uma ferramenta que chama Mapa do Orgulho, tá? Você marca comigo para a gente, eu vou aplicar ela no você. Quando eu fiz essa ferramenta, meu estômago embrulhou, pra você ter ideia. Que eu achava que eu era humilde, simples, e eu vi que eu não tava, que eu estava com muito orgulho para quebrar ainda. Tá? Então, você depois olha aí na semana que vem, a gente, ou na agenda ou na outra, aí a gente pode fazer, pode ser online ou pode ser presencial lá. Eu vou aplicar Ah, no você essa ferramenta que vai te ajudar muito, você trazer clareza e, claro, que tem os planos de ação ali, você consegue quebrar aí, tá? uhum. Tá bom, obrigada. Nada, tamo junto. Viviane Marcucci. Oi, boa noite a todos. Eu decido. Essa foi a palavra, porque a gente fica muitas vezes, né? Você está querendo ou você está decidindo? E muitas vezes você fala, vou fazer, mas você está no querer, não no decidido, né? Porque eu acho que quando a gente está decidido, a gente vai e faz. Então, é isso, é deixar de sair da zona de conforto, né? Do querer e realmente ter ação da decisão. Ótimo. Vou fazer com você igual eu fazia lá nas sementes, lá a Eleni estava lá, ela lembra. Você vai gravar um vídeo aí agora ao vivo, assim, virado para cá, falando assim: gente, estou acabando aqui a mentoria com o Patrick, e foi falado hoje sobre o vício da desculpa. E aí você pode falar: eu saí agora, eu não estou no querer, estou no fazer. Você podia gravar isso aí, tá? Vou deixar você pensar um pouquinho. Lá no Sementes em Ação, o pessoal amei. Eu até fiz com a Emily semana passada uma live com ela não fazia isso, não. Eu acabava, escolhia um lá e falava assim: vira a câmera aí, grava o vídeo você falando agora e posta lá no seu Instagram. Não, tem gente que passava mal, mas desbloqueou. Hoje está fazendo live, palestras, tá? Vou deixar você pensar um pouquinho aí. Se mais gente quiser, senão eu vou sortear aqui, hein? Desculpa, gente, estou com o microfone aberto. Não é problema, não. E aí, Guma, o que fez sentido para você? Seu microfone está desligado. Deixa eu ver se eu... É uma situação que a gente sempre esbarra nela. Não adianta você ter muita teoria, saber muita coisa e não pôr em prática, né? E para você pôr em prática, você precisa, eu entendi isso, fazer aquilo que precisa ser feito. Esse é um jargão que você utiliza e que eu acho muito certo. Só que também precisa de constância, né? A constância é algo fundamental para adquirir hábitos, né? E não adianta só ter teoria e não pôr em prática, não desenvolver isso. No caso ali vai ser como fala constância, né, que a gente fala, é criar um hábito. É um hábito. Então, vira um hábito aquilo ali para mim. Inicialmente vira meio hábito, você começa a fazer uma vez por semana só, depois você vai aumentando para 2 vezes por semana, para 3. É criar hábito, é criar um hábito. E sempre um hábito ele vem acompanhado de outro. O hábito nunca vai vir sozinho.
Repara para você ver, um hábito. Eu quero estudar, eu quero aprender um negócio. Aí já vai vindo, você aprender a mexer no PowerPoint, você fazer uma apresentação, você fazer uma palestra. Aí eu quero cuidar da saúde. Aí você começa já a beber mais água, cuidar da alimentação também, fazer a caminhada. Sempre um hábito, ele vai vir acompanhado, nunca vai vir sozinho. E é essa questão mesmo, é criar um hábito. Eu tinha um hábito de dar desculpa, tá? Eu já fui muito de desculpa também, gente. Não, porque para mim, não, porque isso, porque fulano vai fazer aquilo. Eu fui lá e parei, falei, não, a partir de agora eu não dou desculpa para mim mais. Eu ainda falava assim, a desculpa que o meu cérebro está dando para mim, não concordo com isso. E realmente a gente não aceitar, né? A hora que vier essa desculpa, não, mas é porque é isso, eu não consigo. Não, é desculpa. A gente, se não fizer durante 365 dias no ano consecutivos, você consegue. Aí, depois disso, você pode falar assim que não tem jeito. É só colocar em prática aí, let's bora. Muito bom. E aí, Marileia, Evaristo, tá de casa nova, a clínica. Exatamente. Fala aí o que foi sentido para você. Tá vendo que resolveu? Tudo resolveu? Tá se resolvendo. Fez muito sentido a fala que você falou assim, que eu recordei de uma fala que falavam de mim quando criança, e eu fico me questionando quanto que isso tem peso na minha vida adulta. Porque toda vez que eu estou vencendo, me dá uma sensação, até da questão da casa nova, é incrível, a clínica nova é maravilhosa, mas sei lá, eu não curti ainda a vitória, então eu fico imaginando que é sobre aquilo que falou na minha infância. Isso é muito importante. E o poder da decisão, ele é incrível, e foi engraçado na correria, quando você postou, eu falei, nó, perdi. Eu fiquei tão chateada ontem que eu achei que eu tinha perdido a aula. E eu tinha decidido que eu ia participar de todas. E aí eu falo como que é a importância, né? Quando você decide, você rompe mesmo. Você faz mesmo. Então, é muito importante disso, da decisão também. Isso aí. Parabéns. Eu tô Ei, te Viane, vai aguardando gravar? aqui na casa nova, viu? Não, o dia que eu for em BH, eu vou passar aí. Vai gravar o vídeo aí, Viviane? Eu vou. Eu vou até abrir o som Aí, para vocês ouvirem aqui, tá bom? ó, let's bora. Todo mundo Conquista. lá rindo aí. Já vai postar, vai marcar. Isso aí. Só que eu vou fazer um vídeo, tá? E eu posto depois. Pode ser? Não, pode ser. Tem como fazer isso, né? E aí eu pego o vídeo e coloco no... Ou faz direto no Instagram? Pode fazer o vídeo, pode fazer direto no Instagram. Mas eu não sei fazer... Por exemplo, se eu pegar aqui na minha câmera, pôr em vídeo e filmar, depois eu posto lá? Isso. Tá. Tá vendo como Faz eu não sei nada? Ou não, aí não, aqui, ó, a história que contaram para você, que você não sabia nada, que você tinha dificuldade com tecnologia, e aí é a história que você está contando. A história agora é que agora você vai virar a expert do Instagram. O Lúcio vai ter que tirar o celular da sua mão aí, porque você vai ficar em todo lugar gravando assim. O Lúcio vai ficar com ciúme. Vai, o Lúcio vai ser o filmmaker. Aquele dia lá ele falou que vai ser seu filmmaker lá no dia lá do evento. Lá. Você disse que eu vou ser filmmaker, amor. Finalizando aqui mais uma mentoria com o Patrick. Estamos aqui falando sobre como eliminar o vício da desculpa. Maravilhoso. Só que aqui não deu certo não, porque eu virei para mim mesmo. Pera. De novo, gente, vocês vão ter que ter paciência comigo. É isso. Não, mas é isso mesmo. Depois o pessoal vê o resultado. É porque para virar, eu tenho que virar a câmera, né? Eu não virei, entendeu? Vou falar toda aqui. Não vai ter jeito, não. Você vai ter que gravar. Grava você tudo aí mesmo, igual você tá. Então tá. Finalizando aqui, mais uma mentoria com o Patrick, falando sobre o vício da desculpa. Maravilhosa noite. Muito obrigada, Patrick. Obrigada aí pelos ensinamentos. Mais um degrau que nós estamos subindo. E está sendo maravilhoso. Obrigada. Tamo junto no reino. Let's bora. Eu achei que eu ia aparecer aí no vídeo. Não apareceu, porque você está muito excelente. Parabéns, Viviane. Obrigada. Parabéns. É isso aí. Agora você continua. Falou bonito. Obrigada. Um vídeo por dia, falando dos assuntos aí. Tá. Um vídeo por dia, tá bom. Vou fazer possível. Vamos lá. E
Fazer o melhor. Decidir. Ô, Isso, Patrick, chega lá. Oi. podia legal o pessoal colocar o Instagram lá no grupo, a gente poder seguir, né? Eu ia falar que eu vou pegar para marcar Pode vocês colocar, aqui, gente, ó. o Instagram lá, o grupo, é porque o pessoal não movimenta muito, mas fica à vontade. Eu vou falar lá para o pessoal colocar, mas pode ficar à vontade. Se Coloca tiver lá para eu marcar produto de vocês no meu vocês, primeiro a vídeo, clínica gente. lá, você pode colocar lá, quem for de BH. Lá acho que não tem ninguém de BH, mas quando for BH, se quiser fazer o tratamento BH, pode ir lá na clínica. O Guma jogar os negócios dele lá, a Viviane, o Maxwell, pode, a Shirley também, os do Terra lá, não sei se você mexe ainda, mas pode colocar lá tudo lá, Helenice, lá que você vai dar aula de informática para a galera daqui a pouco. Assim, pode. Vou mandar o recado lá. Foi falha Coloca minha os isso aí. arrobas lá do Instagram, né? Que a gente está acompanhando aí. Já coloquei o meu. Ótimo. Coloquem lá para eu colocar e marcar vocês no vídeo. Eu vou colocar o meu e da clínica lá para vocês. Os dois Tá se combinado. curem. Pessoal, como eu sempre digo aqui, para a gente encerrar, o determinado vence sempre o talentoso. Quando o talentoso não tem disciplina. O desenvolvimento pessoal sempre vai ser decidir evoluir todos os dias. Até que a nossa mente tome as atitudes e os resultados vão acontecer. E aí a gente escreve a nossa nova história. Uma excelente noite para todos aí. Falei com vocês que ia ser a melhor aula, porque eu gostei muito na hora que eu estava conferindo aqui, estava tudo certo. Falei, caramba, que legal isso aqui. Eu falar disso aqui de novo, só que com uma outra visão, com outras pessoas, muito legal. Aí, parabéns pela decisão aí. Você que está assistindo gravado também, parabéns. Quem está assistindo gravado, na hora que estiver assistindo gravado, faz o vídeo e posta e marca a gente aqui. Vamos colocar lá no grupo lá o nome de todo mundo. Né? Olha, let's bora. Você aumentar a frequência aí, né, para a gente parar de dar desculpa e ter os resultados mesmo. Muito bom.